Bom, gente, vamos para outra aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Meu nome é Elton Carvalho e a aula de hoje é sobre translação, uma transformação de translação, tanto no espaço quanto no plano, tá? E como que a gente pode escrever essa transformação como uma transformação linear, o que a gente precisa fazer para isso, tá? Então, o que é uma translação, né? Então, vamos começar com a transformação de translação. A ideia é que, dado um vetor, tá? Eu vou já olhar no espaço, né? Então, em R3, uma translação t aplicada no vetor x, y, z leva esse vetor a ao vetor x mais a, y mais b, z mais c. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deslocando todos os pontos, né, todos os vetores de maneira uniforme. Então, se eu pegar, por exemplo, dois vetores aqui, né, por exemplo, esses dois caras aqui, né, os dois eu vou deslocar de um mesmo vetor. Então, vou colocar esse cara assim, né? Vou deslocar esses dois caras. E aí, o resultado da transformação vai ser algo assim, né? Então, todos eles são deslocados de maneira uniforme. É exatamente o que acontece. Se eu olhar aqui na minha tela, né? Imagina que na tela aqui eu tenho os eixos coordenados. E eu estou deslocando, certo? Todos os pontos que formam essa figura. Eu estou deslocando de maneira rígida, né? Então, todas elas recebem a mesma mudança de coordenadas. Então, se eu deslocar essa seta, essa figura aqui, 3 unidades para a direita, ela vai fazer isso. E ela vai toda, né? Então, eu não tenho uma deformação na minha figura, né? Ela vai sem ser deformada. Qual que é o problema dessa translação, né? Dessa transformação? Ela não é linear, né? Então, primeira coisa que chama a atenção da gente, não é linear, certo? Então, eu não consigo escrever, né? Não existe. Não existe uma matriz de transformação tal que o resultado da transformação, as coordenadas, né, de do vetor transformado seja igual ao produto da matriz de transformação por um vetor. Não tem uma matriz que faça isso, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eu vou ter é que se eu tiver, por exemplo, se eu chamar esse cara de x', y', z', né, que são as coordenadas transformadas desse vetor, eu vou ter uma coisa assim, olha, x', y', z' vai ser dado por x, y, z mais a, b, c, né? Em particular, né, t aplicado na origem é o vetor a, b, c, que é diferente do vetor nulo se a minha transformação está fazendo alguma coisa. Se eu estou fazendo uma translação de vetor nulo, eu não estou fazendo nada, né? Então, automaticamente essa transformação não é linear, né? A gente vai dizer, então, que T é transformação afim. E aí, se você lembrar da função afim lá de cálculo, né? Na verdade, o que eu vou ter é o seguinte, olha, vamos dizer que V0 é meu ABC, né? Então, o vetor V0 tem coordenadas ABC. Então, eu vou dizer que, olha, T de V, né, é V0 mais uma certa transformação linear de V, né? Então, quando eu tenho uma transformação que pode ser escrita desse jeito aqui, eu vou dizer que essa transformação é afim, certo?
Nota que ela é diferente de uma transformação linear, né? E esse cara aqui é linear. Então, ela é uma transformação linear mais um vetor constante, né? Que é a mesma ideia que a gente tinha de função afim. E aí a gente tem coisas que levam, que tiram, né, os meus vetores da origem. E aí, todas essas propriedades que a gente ficou estudando essa unidade inteira não valem necessariamente para transformações afins, né? Justamente porque elas não são lineares, então muitas propriedades que a gente conhece não vão valer, né? Então, em particular, né, que frustra a gente aqui de certa forma, é que eu não consigo escrever como uma matriz multiplicando um vetor, né? Então, isso aqui vai ser, na verdade, se eu quiser saber as coordenadas de t de v, né? Isso vão ser as coordenadas do meu v0 mais a minha matriz vezes um vetor. Então, isso aqui não é um resultado de um produto, né? Então, se eu quiser, eu quero escrever isso como um produto, né? Então, quero escrever T como produto, né? Então, eu quero escrever T de V como produto de alguma matriz T por algum vetor V, né? E aí, para isso, eu vou pensar num truque. Então, tem um truque aqui, que é o seguinte. Não vamos olhar agora em 3D, tá? Vamos olhar em duas dimensões. Se eu pensar em duas dimensões, eu posso imaginar o seguinte. Eu preciso que todas as minhas linhas de interesse passem pela origem, né? Então, eu vou colocar no meu sistema de coordenadas aqui, eu vou pensar, olha, eu tenho minhas coordenadas x e y aqui, tá? Então, eu tenho minhas coordenadas x e y, e eu vou desenhar elas assim, tá? Então, eu tenho coordenada x e y aqui, né? E eu vou dizer o seguinte, olha, o que me interessa é... O que me interessa é o que um observador está enxergando aqui na direção z, né? Então, eu vou colocar um terceiro eixo, né? Geralmente a gente não vai usar o nome z, a gente vai usar, por exemplo, o w, tá? Porque ele é diferente do z aqui, né? Então, eu vou olhar para o R2 e vou pensar o seguinte, olha, eu tenho um observador aqui. O meu observador, ele está observando, né? Ele está observando aqui a minha cena. E a minha cena, eu posso pensar o seguinte, olha, todos os pontos aqui que estão nessa reta aqui, eles representam o mesmo ponto, né? E eu vou imaginar que, na verdade, esse cara está enxergando o mundo através de uma tela que está aqui nesse plano, né? Então, eu vou pensar, olha, isso aqui é uma tela e isso aqui está fazendo uma projeção. Então, você concorda que todos os pontos que estiverem aqui, né? Então tem um ponto aqui, chamar de P1. Eu vou chamar esse cara de P2. Eu vou chamar esse cara aqui de P3, né? Todos eles vão estar... a pessoa vai enxergar todos esses pontos aqui. Se eu achatar toda essa imagem na tela, ele vai enxergar todo mundo no ponto P. E o ponto Q aqui, né? Q1, deixa eu fazer Q1 aqui, Q2 aqui, né? Ele vai estar aqui no ponto Q da tela. Então você percebe que os pontos são os mesmos se eles passam nas mesmas retas, né? Eu vou dizer o seguinte, olha, esse cara está na origem, né? Então esse ponto aqui é observador na origem desse novo sistema de coordenadas aqui, né? Então
E eu vou dizer o seguinte, olha, pontos do tipo pontos do tipo é, WX, WY, W, né, são equivalentes para todo W diferente de zero. Então, ó, isso aqui eu tô explicando muitos detalhes, tá? Mas a ideia basicamente vai ser o seguinte, olha, eu vou pegar do meu R2 e vou passar para o R3 com terceira coordenada, né? Então, vou pegar os vetores x, y e xy, né, por exemplo, do R2 e vou passar para o R3 x, y1, certo? E aí o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser sempre 1, por quê? Porque a minha tela está na posição 1, né? Então, eu vou imaginar que, olha, eu vou pegar um negócio super complicado e vou, na verdade, trazer esse cara para uma tela que está projetada a uma unidade de distância da origem, né? E aí o que acontece? Você percebe que para eu fazer, olha só, o deslocamento de P para Q aqui, esse cara é uma translação, né? Mas o que eu fiz, na verdade, foi rodar, olha, essa reta aqui, né? Eu mudei a posição dessa reta aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai codificar essa transformação aqui, agora, né, nesse novo sistema de coordenadas. Então, isso aqui a gente vai chamar de coordenadas. Essas aqui são as minhas coordenadas homogêneas, certo? Na dúvida, basta pensar o seguinte, olha, minha coordenada homogênea do R2 são as mesmas componentes, é um vetor do R3 que tem as mesmas componentes e a terceira é 1. A última componente vai ser 1, sempre, porque aí eu não mexo nas minhas coordenadas originais, tá? É assim que, que a gente faz a projeção numa imagem, né, de uma imagem, por exemplo, tridimensional na tela bidimensional da TV. E aí lembra que eu sempre falo que, da TV ou do computador, né? Eu sempre falo que multiplicação de matriz é uma coisa que a placa de vídeo faz muito rápido, porque ela foi feita para fazer exatamente isso, fazer esse tipo de operação. E aí, escrevendo desse jeito, né? Se eu quiser olhar para o espaço R3, eu vou para um R4, né? Então, eu tenho o meu vetor x, y, z, e ele vai estar associado ao vetor x, y, z, 1. E as minhas matrizes todas vão ser 4 por 4 agora. E aí eu tenho uma linha e uma coluna a mais para trabalhar, né? E aí nesse caso, né, em coordenadas homogêneas, né, eu vou ter a seguinte translação, a seguinte operação. A translação de x, y, z, que leva a x mais a, y mais b e z mais c, né, ela vai ser dada pelo seguinte. Em coordenadas homogêneas, né, essa matriz vai estar associada a 1, 1, 1. Então, as três primeiras linhas e três primeiras colunas vão ser a identidade, porque afinal a minha figura não mudou. Lembra que eu faço a translação rígida? Se a figura não mudou, então não houve nenhuma. As coordenadas não mudaram relativamente umas às outras. O que muda aqui é que agora eu vou colocar a minha translação na última coluna. E a última linha é 0, 0, 0, tá? Essa linha aqui, ela sempre vai ser 0 enquanto eu estiver fazendo uma projeção num plano que não mexe. Se eu quiser mexer a posição da minha tela, da minha câmera, por exemplo, aí isso aqui muda, mas não interessa pra gente aqui nesse curso, tá? Mas a minha translação, ela aparece aqui, né? Então, ou seja, eu posso pensar o seguinte, olha, o meu vetor transladado, né? Eu vou usar esse símbolo aqui quando eu estiver usando coordenadas homogêneas, tá? Ele vai ser 1, 1, 1, 1. Aí eu ponho a matriz de identidade aqui, porque afinal a translação é rígida. Aqui embaixo é tudo zero. E aqui eu vou ter A, B, C, vezes o vetor x, y, z, 1. Né? E é isso aqui vai ficar, ó, vamos fazer essa conta. Fica 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, mais 1 vez A.
Olha o A aparecendo aqui, né? E aí, 0 vezes x mais 1 vezes y, mais 0 vezes z, mais b vezes 1, b. E aí, 0 vezes x, 0 vezes y, z mais c. E aí, a última linha fica 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z, 1. Então, o que acontece? Essa última linha aqui, ela mudaria o meu 1, né? Então, ela vai ficar assim para os efeitos do nosso curso aqui, tá? Então, você percebe que agora eu consegui escrever, ó, uma matriz T vezes as coordenadas do meu vetor V. Só que aí eu vou ter que escrever as coordenadas homogêneas com esse cara a mais. E aí eu consigo escrever a translação como uma transformação linear, né? Então, em coordenadas homogêneas, a translação é linear. E aí tudo que a gente conhece vale, né? Em particular, toda translação vai ser inversível, né? Basta eu pensar o seguinte, olha, quem que é a matriz inversa, né? Então, se eu tenho a matriz T da translação inversa, basta eu deslocar na direção oposta. Então, menos A, menos B, menos C. Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá vendo? Eu vou ter uma matriz 3 por 3 aqui. Esse 0, 0, 1 aqui embaixo, não muda. E aqui eu vou ter menos A, menos B, menos C, né? Essa é a matriz inversa dessa aqui. Aí fica como exercício para vocês verificarem, tá? Ela vai desfazer a minha mudança aqui. Então, se essa transformação avança ABC, essa aqui recua ABC e volta para a minha posição original, tá? Então, a graça é essa. Eu vou associar, todo vetor, na verdade, ele fica associado, todo vetor do meu plano, né? Se eu pensar nessa figura aqui, ó, todo vetor do meu plano, na verdade, passa a ser associado a uma reta que liga a origem a esse plano, né, do espaço com uma dimensão a mais. E aí eu consigo codificar a translação como uma espécie de uma operação aqui de deslocamento desses pontos, né? Não é bem uma rotação, mas funciona de uma forma parecida, né? E aí a graça é a seguinte agora, eu consigo fazer coisas mais complicadas, né? Então, enquanto eu tenho, por exemplo, uma rotação em torno de um eixo, em torno da origem, né? Então, se a gente lembrar, agora eu vou falar da ideia de composição de transformações. Tá? Então, se eu tenho uma rotação em torno da origem, né? Rotação. Em torno do eixo Z, né? Não vamos dificultar a nossa vida. Então, eu posso pensar o seguinte, olha, minha rotação, Rθ, vai ser cosseno de θ. E aí eu vou estar em coordenadas homogêneas, tá? Cosseno de θ menos seno de θ, 0. Seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. Essa aqui é a minha matriz de rotação nas coordenadas usuais, né? E agora eu vou incluir a linha e a coluna que envolvem as minhas coordenadas homogêneas. Só que aí o que acontece? Na rotação eu não mexo nas minhas coordenadas homogêneas. Eu não estou fazendo nenhuma operação que já não fosse linear antes, né? Então, aqui vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, todas as outras transformações, eu posso pensar o seguinte, olha, meu R0 aqui, ou qualquer transformação que eu tinha antes, né, vamos chamar de F aqui, né, que não seja uma transformação afim, ela vai ser a minha matrizona do F, aqui dentro, né, e a última linha, a última coluna é a identidade, né? E assim eu consigo passar todas aquelas transformações que a gente viu na primeira parte da aula para coordenadas homogêneas. E aí eu consigo, por exemplo, se eu estou interessado em fazer uma rotação em torno do ponto, né? Então, rotação em torno do ponto ABC, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Eu não sei fazer rotação em torno do ponto ABC. Eu sei fazer rotação em torno da origem,
né? Peraí, pelo eixo Z, tá? Só pra gente não se atrapalhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, né? Eu vou deslocar, levar, transladar o ponto ABC até a origem. Depois, eu vou fazer a rotação e transladar a origem de volta para ABC, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer uma composição dessas transformações. Então, em vez de eu fazer uma matriz complicada, ficar tentando ver a geometria, ver o que ela faz, lembra, ver o que ela faz com os vetores da base, né? Eu vou fazer uma coisa mais simples, eu vou pensar o seguinte, olha, então, essa matriz de rotação do ponto ABC em torno de ABC, assim, né? Ela, na verdade, vai ser a seguinte composição. Primeiro, eu vou transladar menos A, menos B, menos C. Por que que eu faço assim? Porque eu vou levar o ponto ABC até a origem. Então, A, B, C tem que virar 0, 0, 0. Então, eu vou fazer uma translação na direção menos A, menos B, menos C. Aí, depois, eu vou efetuar a rotação. E aí, depois, eu vou fazer a translação de volta, né? Lembrando que eu tenho que pensar que eu estou aplicando isso num vetor aqui à direita, né? Então, vou fazer isso aqui nos vetores x, y, z aqui, x, y, z, 1, tá? Sempre em coordenadas aqui, como eu tenho uma translação, em coordenadas homogêneas, né? Então, nota o seguinte, primeiro eu vou fazer essa operação, né? Translado, aí depois eu aplico a minha rotação nesse vetor transladado, aí eu aplico a minha translação de volta nesse vetor transladado e rodado. Então, em vez de eu ficar tentando entender o que vai acontecer com os meus vetores, eu faço cada uma das operações por vez, uma de cada vez, né? E aí eu não vou fazer uma multiplicação explícita, mas eu posso pensar o seguinte, então, né? Explicitamente essa conta vai ficar mais ou menos assim. A translação de ABC é a identidade. Então, ó, aqui nesse canto não muda, é a transformação de identidade. A única coisa que eu estou fazendo é deslocar A, B, C. A rotação é cosseno de θ menos seno de θ, 0. Seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. E a parte homogênea não muda, certo? E, finalmente, a translação na direção oposta. Então, eu tenho a identidade aqui, a minha projeção, e aqui eu tenho menos A, menos B, menos C, agindo no vetor x, y, z, 1, tá? E aí, claro, eu posso usar, como a multiplicação de matrizes é associativa, eu posso fazer a multiplicação dessas aqui, né? Então, multiplico essa com essa, depois multiplico o resultado com essa, e eu vou ter uma matriz só que representa essa translação, essa rotação em torno de um eixo que não passa pela origem. Só que não precisa fazer essa multiplicação toda, né? Basta eu aplicar cada uma dessas translações aqui no meu vetor. E aí é mais barato eu fazer isso do que fazer duas multiplicações de matrizes 4x4. Eu faço 3 multiplicações de matrizes 4x4 por uma coluna 4x1, né? É menos conta para eu fazer. Então eu faço essa, depois eu faço essa, depois eu faço essa, né? Então, claro que, dependendo do caso, no computador, por exemplo, se a gente for esperto e a gente vai fazer várias contas dessas, a gente muda o nosso sistema de coordenadas, a gente faz umas coisas mais espertas, né? A gente translada todo mundo, coloca o ABC no centro, na origem, para facilitar a nossa vida, né? Mas você percebe que com essas transformações básicas todas, eu posso fazer uma coisa super complicada, que é o que acontece, por exemplo, quando eu quero fazer aquele desenho da casinha, né? Então, se eu pegar uma casinha lá do começo da aula passada, né? Do vídeo da aula passada, se eu quiser desenhar uma casinha, por exemplo, que tá assim, ó. Tô vendo a casinha meio de cima, né?
Você percebe que aqui, ó, eu fiz um cisalhamento e uma rotação, né, fora da origem. Então eu tive que levar esse retângulo aqui para a origem, fazer o cisalhamento para fazer a projeção, fazer a rotação e levar de volta para essa posição aqui, né? E então são uma sequência de operações que no computador é implementada como essas multiplicações aí de matrizes, né? E lembra o seguinte, como toda multiplicação de matrizes, isso não necessariamente comuta, né? Então, como exercício. O que acontece se eu, dado uma figura, né, eu fizer primeiro uma rotação de 90 graus em relação ao eixo x e outra em relação ao eixo y, né? Então, vamos pensar assim. Eu tenho aqui os meus eixos, né, x, y, z. Então, eu tenho aqui x, y e z, do jeito que eu desenhei, né? E aí eu posso pensar o seguinte, olha, se eu tiver aqui um objeto, bom, posso pensar no próprio vetor, né? Eu posso pensar o seguinte, olha, se eu faço primeiro girar 90 graus pelo eixo y e depois girar 90 graus pelo eixo x, né? Versus primeiro girar 90 graus pelo eixo x e depois girar 90 graus pelo eixo y, né? Então, imagina o que você faria com esse vetor aqui, né? Na hora que você rodar em torno do eixo y, ele vem parar aqui. Na hora que você rodar em torno do eixo x, ele vem parar na direção y, né? Só que se você rodá-lo primeiro pelo eixo x, ele não muda. E depois você gira ele pelo eixo y, ele vem parar aqui no eixo z. Então dá um resultado diferente, né? Então, isso é uma consequência quase direta da... uma consequência direta, na verdade, do fato de matrizes não permutarem, né? Então não posso fazer multiplicação de matriz comutando, que eu também não posso trocar a ordem dessas operações aí, né? Então, tem uma lista de exercícios lá na nossa trilha de aula, tem outras videoaulas de exemplos da Univesp lá na trilha de aula também, e tem alguns exercícios para vocês fazerem lá na lista na trilha de aula, certo? Então a gente se vê na próxima aula com matrizes e operações ortogonais, autoadjuntas, simétricas e etc. Ok? Então, até mais, gente.